Irmãos, eu vou orar, tá? Senhor, obrigado por este dia. Peço que sonde e prepare os nossos corações, a nossa mente, para que Teu Espírito Santo possa nos ensinar a Tua palavra, que o Seu Espírito Santo possa nos conduzir e nos frutificar para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Me ajude neste momento, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir em Atos 2:42, é o tema que a gente tem visto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu vou falar sobre a comunhão, continuar, nesse tema da comunhão. E o tema que eu preparei, se os irmãos quiserem até anotar, mas é perseveravam na comunhão. Que é a primeira palavra que aparece aqui, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora eu queria ler com os irmãos 1 João, capítulo 1, o versículo-chave que a gente vai ficar, que eu pretendo nós meditemos, refletirmos, para refletirmos, é o versículo 7. Mas vamos ler do 3 ao 7. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O versículo 7 de novo. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu circulei algumas palavras aqui, chaves, desse versículo 7, que é andar na luz, comunhão, nos purifica e pecado. Do versículo 3 ao 7, a palavra comunhão aparece 4 vezes. No versículo 3 mesmo, no final do versículo diz, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós temos visto, foi falado isso, sobre a trindade, a comunhão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E essa é a origem da comunhão. Quando o Senhor em Gênesis fez o homem e a mulher, uma frase é muito significativa lá, que ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Em Provérbios 8, relata sobre o arquiteto que estava junto com Deus, fazendo os firmamentos da terra, que esse arquiteto é Jesus. E nisso, essa origem de comunhão da trindade do Senhor é muito unificada, é única, é conforme, não tem briga, não tem contenda. Quando o Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem, não há uma discussão ali, não, vamos fazer desse jeito, ou vamos fazer o homem conforme outra coisa, mas façamos o homem à nossa imagem e não há discussões. Há uma uniformidade, há uma comunhão ali pacífica e única. E essa é a origem da nossa comunhão. E no versículo 7 diz, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, como Deus está na luz, como no versículo 5 diz, Deus é luz.
E há uma ligação muito forte aqui em andar na luz e comunhão. Porque a gente poderia pegar esse versículo, digamos que não tivesse a palavra comunhão no versículo e lêssemos assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas não é isso que está escrito aqui. A comunhão, ela faz parte de andar na luz. E a comunhão também faz parte para que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Porque é interessante também que não diz, né, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo perigo, nos livra do diabo, ou nos livra do mundo. Mas nos livra da pior coisa que existe, que é o pecado. Em 1 Pedro 5:8, diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. E esse texto de 1 João, o pecado, esse é o perigo. Que se andarmos à luz e temos comunhão uns com os outros, nós somos libertos desse perigo. Eu queria até que os irmãos até pensassem junto comigo, até falassem também quais são os benefícios da comunhão uns com os outros, com os irmãos. Eu lembro que uma vez, quando eu tinha 12 anos, o Senhor me alcançou, eu me batizei. Eu estava na escola, e na escola é muito difícil, né? A escola, o ambiente escolar, ainda mais escola pública, não se tem amizades boas, amizades que te trazem para mais perto do Senhor. E é praticamente como o texto diz do Velho Testamento, diz: povo que habita só. É um afastamento praticamente do mundo. Mas é interessante que o texto diz povo que habita só. Não é alguém que habita só, mas é um povo reunido que habita só, longe do mundo. Eu lembro que um jovenzinho, depois de algum tempo, eu tinha mais ou menos 16, esse jovenzinho também tinha 16, e ele me chegou e me falou: eu me batizei. Eu me batizei e eu quero andar com você, eu quero andar com os crentes que tem aqui. E aquilo, depois de muito tempo, me impactou. Porque eu fiquei pensando, por que ele quer andar? Por que ele me viu ali? Mas depois de um tempo eu entendi que, na verdade, o novo convertido, ele procura alguém. Ele precisa de alguém. O povo de Deus, ele se reúne. Nós vimos ontem sobre Raabe, que ela colocou aquele fio lá vermelho. E aquele fio vermelho é o sangue de Cristo. Eu não sei se vocês aqui têm irmãos, mas o irmão, ele está ligado a nós por causa do sangue. Ele é o sangue do nosso sangue. E nós, da mesma forma, uns com os outros, estamos ligados, mas com o sangue de Cristo. É o sangue, nós somos o mesmo sangue. Aquela fita, o fio de linha escarlata, e Raabe colocou lá, significando Cristo, aquele fio ligava também ao povo de Israel. O povo de Israel reconheceria que ela tem aquele fio, tem aquele sinal que é o sangue de Cristo. E nós uns com os outros. O povo de Deus está ligado. E o povo de Deus, mesmo no mundo, esse mundo que está em aflição, que está em provação, está desesperado, ele procura os servos dele, procura o povo para estar reunido junto. Eu queria que os irmãos
também falassem, apenas às vezes com uma frase, quais os benefícios da comunhão. Eu citei aqui alguns, se alguns de vocês puderem dizer também, que eu coloquei que o benefício da comunhão encoraja e muda opiniões. Às vezes nós estamos com alguma opinião, às vezes meio maluca, meio fora da palavra de Deus. E às vezes a comunhão com os irmãos, com o irmão, muda, nos traz luz, como está escrito aqui, se andarmos na luz e temos comunhão. A comunhão, ela traz luz. Se os irmãos puderem falar também. A gente percebe como é importante a comunhão, né? O Senhor, Ele nos dá oportunidades de, como o irmão estava falando, né? O andar na luz. Quando nós estamos próximos e temos uma convivência real, às vezes um irmão pode perceber um pecado nosso e nos ajudar, ou nós mesmos percebemos, né? Às vezes um olhar de tristeza de um irmão, quando a gente faz algo de mal, ou diz algo de mal, já serve como um candeeiro, né? Como uma luz. E aí a gente percebe, puxa, eu estou pecando, puxa, eu estou errado, né? Então, eu creio que um dos benefícios da comunhão é essa mútua exposição. Então, é uma situação que, humanamente falando, é um pouco desconfortável, né? Porque nós somos orgulhosos. Nós não queremos estar expostos uns aos outros. Nós não queremos que as nossas fraquezas estejam expostas, né? Mas também é um grande benefício, porque se nós nos humilharmos, como diz a palavra de Deus, nós vamos andar na luz. Nós vamos ter expostas as nossas dificuldades, podemos nos incentivar a mudar sempre. É isso. Amém. Enquanto você perguntava sobre os benefícios, um versículo me veio à mente, que é Hebreus 3,13, que diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, um dos benefícios da comunhão é não sermos endurecidos pelo pecado. Fica longe da comunhão, fica longe dos santos de Deus, e o pecado vai endurecer o nosso coração. Então, este é o benefício que eu pensei aqui. Amém. Não ser endurecido pelo engano do pecado. Mais alguém? Bom, o ponto que eu quero dar continuidade é justamente esse perigo do pecado. Eu quero ir com vocês a Juízes 18. Deste capítulo eu vou ler só 3 versículos, mas antes eu quero resumir a história para que os irmãos entendam. Juízes 18 fala, na verdade, das tribos dos danitas. Essa tribo, no começo do versículo diz que naqueles dias não havia rei em Israel. Nesse período de Juízes, nesse período de Israel, era uma completa bagunça. Não havia rei em Israel, é dito muitas vezes em Juízes, cada um fazia o que queria, cada um fazia o que era agradável aos seus próprios olhos. E eles acabaram fazendo isso. A tribo de Dan achou que os limites que eles ganharam como herança era pequeno demais. Eles começaram aí a buscar outras regiões. E aqui nesse capítulo diz também sobre Mica, que era um homem que criou um ídolo para adorar. Ele contratou um sacerdote para ser sacerdote para ele.
a gente pode ver que isso é completamente fora daquilo que o Senhor falou para Israel fazer, né? Aí essa tribo de Dan encontra esse sacerdote na casa de Mica e pergunta se eles serão prósperos no intento deles, que é conquistar uma cidade. Que a cidade, o nome da cidade é Laís. E esse sacerdote diz, vai em paz, né? E eles também, da mesma forma, eles mandaram espias. 5 espias para vigiar a cidade, verificar como ela é. Dá todo um relatório, como é a cidade, se eles vão ser prósperos ou não, né? Se estava fácil ou não. No versículo 7, diz o relatório dos espias, que eu quero ler com vocês. Partiram os 5 homens, chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios, e não tinha trato com nenhuma outra gente. Esse é o relatório dos espias. E os espias dizem para o chefe deles, vamos logo lá. O Senhor nos deu essa terra é praticamente nossa, é só ir conquistar. Aí no versículo 27 e 28, esses homens da tribo de Dan até roubaram Mica, né? Roubaram o ídolo de lá, para a gente ver também que eles não eram muito honestos consigo mesmo. Levaram eles o que Mica havia feito, o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. Eu destaquei algumas características dessa cidade. Em algumas versões diz que essa cidade era quieta e despreocupada. Ela era segura, quieta, confiante, sem trato com ninguém. Essa palavra sem trato com ninguém é a mesma coisa de comunhão. Não tinha comunhão com ninguém. Quando nós podemos ver isso até em filmes, até nos textos bíblicos também, que antes de fazer qualquer coisa, nós devemos nos preparar. Antes de entrar em guerra com alguém, nós devemos saber se temos os homens suficientes, se eles têm homens mais do que nós, se eles têm carro de guerra, se eles têm armas melhores que as nossas. Eles devem se preparar. E uma coisa das guerras também, que eles dizem aqui, eles olham se eles têm trato com alguém. Porque se eles invadirem Laís e eles são amigos, por exemplo, da Babilônia, se fosse o caso, eles saberiam que a Babilônia iria atrás e iria lutar por eles. E é dito aqui que eles não tinham trato nem com os sidônios, nem com ninguém. E tanto que eles dizem isso, que isso é muito significativo no relatório dos espias, porque eles dizem, é só ir lá, é ir conquistar, porque é fácil. É como se fosse uma cidade sem os muros, sem portão, sem nada, vivendo tranquilamente, seguro. É até um pouco esquisito alguém viver dessa forma naqueles dias. Que diz que é despreocupado, quieto, seguro. Diz também que a terra era muito boa. Mas a gente consegue ver um erro aqui, dessa cidade, muitos erros dessa cidade, que ela não tinha trato com ninguém, ela era confiante. Porque muitos às vezes dizem, teve uma onda alguma época atrás, que muitos diziam que é eu e minha Bíblia. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de comunhão, eu não preciso dele, eu não preciso daquele, eu não preciso disso. Eu vou pegar minha Bíblia, vou ler, eu entendo sozinho, eu vou ter comunhão com Deus, é isso que importa. Mas na verdade isso é uma mentira. Porque
Diz aqui que eles não tinham trato com ninguém, eles estavam confiantes, confiados e seguros. Mas essa é uma segurança enganosa. Porque é dito que eles estão seguros, mas eles não têm muro, não tem nada para se defender de ninguém. Tanto que a tribo de Dan vai lá, conquista, praticamente não tem nem defesa. Eles queimam tudo e conquistam a cidade. É como se fosse uma caçada, quando uma onça, quando o leão está à espreita para atacar algum animal, algum bando. É muito interessante que eles atacam, eles dispersam o bando. E normalmente sempre fica um distante. E o leão, a onça, o animal vai sempre na que está distante. Porque é mais fácil. De conquistar é mais fácil. Esse é o perigo, como lemos aqui, de andar na luz, comunhão, e o perigo do pecado, desse afastamento. Como eu li, em 1 Pedro 5, que o diabo anda ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Essa distância da comunhão, essa distância atrapalha. É uma liberdade enganosa, é uma liberdade que você facilmente se vê seguro e orgulhoso também, em achar que não precisa de ninguém, em achar que não precisa de nada. Mas nós vemos no começo aqui, o andar na luz, a comunhão, estão ligadas. Assim como a Trindade, como eu disse antes aqui também, estão unidas, estão ligadas, estão em comunhão constantes um com o outro. Nós também estamos ligados. E nós não somente estamos ligados, mas nós precisamos estar ligados. Porque como os irmãos até dizem, a comunhão, ela nos encoraja, ela muda alguma coisa, ela nos livra do engano, do pecado. E eu queria ler também com os irmãos, é o último texto, Eclesiastes 8, 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Em algumas versões, conhece o tempo e o juízo. Que eu até queria que os irmãos se perguntassem, será que algum de nós não está como essa cidade de Laís? Será que nós não estamos seguros demais, confiantes demais? Será que lá no fundo nós achamos que não precisamos de ninguém? Será que lá no fundo nós achamos que a comunhão, embora a gente destacou aqui os benefícios, as vantagens da comunhão, será que lá no fundo a gente só vê as desvantagens? Será que a gente não consegue enxergar que andar na luz e comunhão uns com os outros é andar com Deus? E aqui diz, o coração do sábio conhece o tempo e modo. Porque às vezes nós podemos estar em algum momento de deserto, algo que o Senhor nos prova, assim como o Senhor fez com o povo de Israel, colocou ele no deserto, para provar o coração dele. Às vezes pode acontecer isso conosco, porque esses períodos que acontecem com o povo de Deus, um tempo de solidão, um tempo de deserto, no caso, esse tempo de solidão, de deserto, é um tempo que o Senhor prova e ensina. Mas o tempo de juízo foi para Laís. Essa cidade de Laís que estava segura, confiante, despreocupada e não tinha trato com ninguém. E é interessante, como a gente leu no começo de Atos 2:42, perseveravam na comunhão. A comunhão, ela deve ser algo constante e devemos perseverar. E eu quero que os irmãos façam essa pergunta. Será que nós parecemos em alguma coisa com essa cidade de Laís? E que nós possamos, assim como lemos no começo, perseverar na comunhão,
sabendo que perseverar na comunhão é andar na luz, e nós somos libertos do perigo do pecado. Amém.